Tem um barulho de Makita, alguma obra que ela tá no meu ouvido, mas ela penetra o meu cérebro e ela tá corroendo o meu cérebro desde manhã. Então eu peço desculpas se vocês ouvirem a tal Makita. Sejam bem-vindos, eu sou o Lucas Dallas, hoje eu estou usando iluminação natural. Hoje nós vamos falar de uma HQ. Eu não tenho o que falar dela, mas vamos falar mesmo assim. Vem gozar comigo hoje. Antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal se você ainda não for inscrito. Então, por favor, dê aquela ajuda básica e vamos que vamos. Quão feliz eu fiquei, né, gente, quando eu recebi esta HQ. Eu tenho uma vaga lembrança de quando eu era criança, de que depois que eu assisti o Corvo, eu ficava pulando de um sofá pro outro, assim, sabe? Como se eu fosse o Corvo, eu ficava fingindo que era ele. Eu tenho essa lembrança na minha memória em algum canto. Que veio com um cardzinho aqui, um marcador. Uma graphic novel da Dark Side Books. Nunca vi uma editora acertar tanto num catálogo, gente, como o catálogo das graphic novels. Já fiz um folheando dessa edição, se você não viu os detalhes direito de como que tá por dentro. Eu vou deixar o link aí em algum lugar no passado, brincadeira. Eu vou deixar o link em algum lugar aqui na tela ou então no box de descrição vai estar também o link, tá? Em geral, gente, a HQ, ela não é muito bem, pelo menos eu não achei, tá? Um desenho tão cativante. A arte dela tem, sobretudo, algumas partes, alguma cena que ele vai estar lembrando de alguma coisa do passado, ou então algum sonho que ele está tendo que é muito bem desenhado, que fica bem como se fosse um grafite, sabe? Como se fosse uma coisa meio aquarelada. Que é impecável, assim, só que o desenho, de uma forma geral, ele lembra um pouco um mangá, então é um traço mais grosso, assim, sabe? Ele tem um contorno forte. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui pra frente, mas o que eu quero frisar hoje mais é sobre o texto dessa HQ. O texto dessa HQ é uma coisa fenomenal, é maravilhoso, é um texto assim poético, é um texto cheio de melancolia, cheio de tristeza, sabe? É uma HQ que ela tem uma carga emocional muito grande. Mas se você não sabe nada da história do Corvo, basicamente eis o que precisam saber. Um homem e sua mulher são brutalmente assassinados por uma gangue no meio de uma estrada, né? Eles estavam dirigindo e eles são assassinados. Que esse cara, né, o Eric Draven, ele volta dos mortos na forma do Corvo, né, na forma dessa figura vingativa, para se vingar então de todos aqueles que fizeram mal a ele e que assassinaram a mulher dele, estupraram, uma coisa horrorosa. A HQ já começa com Em Memória de Brandon Lee. Essa daqui já dá aquele nó na garganta, porque o Brandon Lee, que fez o Corvo em 1994, ele morreu durante a gravação, todo mundo fala, né, em uma das cenas do filme ele acabou morrendo. Mas eu achei super chique isso daqui, gente. Em Memória de Brandon Lee ainda colocam: você fará muita falta, com amor, James O'Barr. Então o livro já começa, né, daquele jeito. Gente, esse texto, né, como eu falei, ele é um texto recheado, ele é carregado de melancolia, então ele tem um peso muito grande. A HQ, ela acompanha bem o protagonista. Em nenhuma forma, em nenhum momento ele tenta se justificar, sabe? Ele fica na defensiva sobre a minha vingança é uma coisa justificável. Em nenhum momento ele vai ficar nessa ladainha. Ele simplesmente está ali, ele ressuscitou por algum motivo e ele está fazendo o que ele acha que é certo e ele não deve explicações a ninguém. Isso eu achei legal, porque não tem aquela lição de moral, não tem aquele moralismo, sabe? Sobre vingança e não sei o que. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. E o interessante é que essa HQ, ela não tem moralismo, mas ela tem umas metáforas que não são aquela coisa, como eu falei, moral, sabe? Pra ter uma lição de moral. Elas são metáforas, assim, que vão falar sobre a impotência do ser humano com algumas coisas que realmente ele não tem controle sobre aquilo, né? A gente sabe que acontecem coisas na vida das pessoas que elas não têm condições de fazer nada. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma dessas metáforas que tem aqui essa história. Ela se passa num submundo, digamos assim, né? Ela se passa, se não me engano, em Detroit. E eles colocam aqui, a arte ela é tão carregada, os cachorros vão começar a latir agora. A arte ela é tão carregada de violência, sabe? Daquela coisa urbana, da cidade, dos viciados, das drogas. Ele é um ambiente totalmente carregado, mas ao mesmo tempo o texto, né, como eu falei, ele é totalmente poético. Então o cara ele consegue dar uma aliviada nesse clima pesado, mas mesmo assim continua pesado, mas ele dá uma aliviada, fica mais equilibrado. Você pega e você pode pensar, o Corvo é uma história violenta, é uma história sobre vingança, mas no final você acaba chegando à conclusão de que é uma história sobre amor, sobre perda, sobre impotência, sobre melancolia. Uma metáfora aqui que eu achei incrível, que vai falar sobre essa coisa da impotência, que não é spoiler, tá, gente? É uma cena que o Eric Draven, ele tá num trem, e aí, né, nesse trem a gente já pode imaginar outras coisas, né, mas não vem a questão.
mas ele tá num trem e ele tá observando uma égua, né, um cavalo, que também tem simbolismos na literatura, mas ele tá observando um cavalo correndo, né, junto com o trem na janela, e aí esse cavalo ele se enrosca numa cerca de arames farpados. E como ele está dentro do trem, ele vê o cavalo sofrendo, agonizando naquela situação, e ele não pode fazer nada, porque o trem está indo. Então ele não tem o que fazer, ele começa a chorar, e essa é uma cena que pega na gente, e ela fica, sabe? A gente vê mais pra frente na HQ o que essa égua, né, o que esse cavalo está simbolizando na história, mas no geral ele representa essa coisa da impotência, e eu achei isso fantástico. E aí eu fico me perguntando o que esse cachorro que está latindo representa na minha vida. Só para acrescentar um pouquinho sobre a arte, uma coisa que eu achei muito interessante na arte, apesar de eu não ter gostado muito do traço, é a coisa do corpo, né? Tem meio que um endeusamento do corpo, né? Humano mesmo. Então aqui você vai ter muito músculo, você vai ter muita curva, né, mostrando assim explicitamente aquela coisa do corpo mesmo. Aí mais aqui no final a gente tem um prefácio que vai falar um pouco sobre o que representa o corvo em si. A gente tem essa seguinte informação: durante 100 mil anos o maior dos deuses foi o corvo, aquele que leva os sonhos, o que trouxe a civilização ao povo do período paleolítico. Esculturas em marfim de mamute encontradas numa vasta região que vai da Europa ao Oriente retratam uma deusa com os traços rapinescos de pássaro carniceiro, garras tripartidas e rosto em forma de bico, um corvo predador com seios. Então a gente acaba entendendo que essa coisa do corpo mesmo, né, vem dessa coisa também da deusa corvo, né? Tanto que o próprio traço do Eric Draven aqui, quando ele tá com a maquiagem, é uma coisa meio andrógena, então você não sabe identificar, olhando assim de relance, você não sabe saber se ele é homem ou mulher. Ele tem um traço meio andrógeno, né? Dessa coisa da deusa corvo, né? Representada aqui por essa coisa do corpo também. Tanto que tem até uma cena muito legal aqui que ele tá lembrando da mulher dele, né? E é uma cena muito bonita que a mulher dele pede pra ele dançar com ela, mas ele fala que ele não sabe dançar, que ele é um pé frio. E aí depois que aconteceu toda aquela atrocidade, né, ele em forma de corvo já, né, ressuscitado dos mortos, ele começa a dançar no apartamento dele. E aí tem uma cena muito bonita dele dançando, e nessa dança tem essa coisa do corpo, né, o desenho da arte, do endeusamento do corpo, né, no caso, fazendo uma referência da deusa corvo, né, eu achei isso lindo. No pós-fácil a gente tem um parágrafo muito lindo que eu achei foda, que é o seguinte: corvo é a fantasia expandida desse espírito ctônico. 4 bilhões de anos de comida crua que se coma viva tornou-se a mente de um animal que nos é de herança. Uma felicidade louca, voraz, a vida alimenta-se com ânsia dos silêncios da morte. Contemple nossa espécie a devorar as fontes planetárias. Já somos todos nós sobreviventes das sequelas. Em nossa ignorância e cobiça indomável, estupramos e matamos a única mulher que o corvo já amou. Agora sua máscara rasgada pela cicatriz enche o mundo. Cada um de nós é uma de suas vítimas. Isso aqui é poder. Isso aqui é poder. Então assim, gente, o que eu posso resumir? É uma HQ que pra mim foi a minha preferida das graphic novels que a Dark Side Books lançou. Pra mim é a minha favorita. Eu gostei dessa HQ de um jeito que eu não sei explicar em palavras. Sabe, é uma coisa que eu senti o peito inflar. Ela me levou lá pra 2012, 2011, na época que eu era trevozinho, que eu era todo cheio de ouvir Joy Division, né, Evanescence, aquelas bandas toda melancólica de gótica, né. Aí ele traz muito isso, ele tem muito esse sentimento, e eu amei. Se você não assistiu o filme, assista. Eu assisti o filme logo depois que eu terminei de ler a HQ, eu já coloquei o filme pra assistir. E o filme ele tem algumas diferenças, né, tanto pela forma como a morte deles, né, a morte do casal é diferente na HQ, mas pro filme. O filme eles alongaram algumas relações que o Corvo tem com alguns outros personagens secundários da HQ, mas no geral é um filme espetacular, é um filme que tem de tudo, nossa, maravilhoso. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado aí da indicação. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso me ajuda demais. Me siga no Instagram também, todos os links estão aí embaixo. Aí embaixo no link da descrição também vou deixar links para os meus livros, Pela Estrada Fora, Amber e Quando Tocam os Tambores. Físico digital é só clicar. Agora começou o carro de churros e eu vou ter que encerrar realmente. Então é isso, gente. Beijo pra todo mundo e até a próxima.